Bom dia, queridos irmãos, quero saudá-los na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, nós estamos com muita saudade de todos vocês e oramos muito para que esta pandemia, que infelizmente na quinta-feira faz um ano que veio ao Brasil, já estava correndo aí pelo mundo, mas agora fez um ano no nosso país. Trouxe muita tristeza, trouxe muitas perdas, trouxe problemas financeiros para o país, para as pessoas, desempregos e tantas coisas ruins que têm ocorrido e acontecido exatamente por causa desse mal, desta peste. E nós não devemos ficar assim assustados em relação a isso, porque nós sabemos que as Escrituras já nos alertam em relação aos males que viriam e que vão ocorrer nesse período. E, portanto, amados irmãos, a nossa alegria está em Cristo. E eu gostaria hoje de compartilhar com vocês esse tema, a garantia do cristão é Cristo. E o texto para a nossa meditação em 1 Coríntios 15, 20 a 28, vamos fazer a leitura? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. Meus irmãos, é um texto muito bom de nós lermos, de entendermos, de compreendermos, e principalmente pensando na questão de que Cristo é a nossa primícia. No Velho Testamento, a lei das primícias consistia em que o judeu levasse até o templo, em oferta especial a Deus, como gratidão, a primeira parte do que colhia, caso fosse colheita. E no caso de animais, o judeu levava o primeiro animal para ser oferecido a Deus. E até quando nascia o filho primogênito, este era ofertado a Deus, para que ele pudesse trabalhar nos serviços religiosos ou ficasse dedicado apenas à obra e à causa do Senhor. Assim, usando das primícias, criava no coração do povo de que primeiramente se deve dedicar a Deus, tudo a Deus. Primeiro, devia se adorar e servir ao seu Criador. Deus merecia a primazia, e isso ia criando na vida de todo o povo o sentimento de adoração e de serviço ao Senhor. Neste texto que nós acabamos de ler aqui de 1 Coríntios, Paulo diz que vivemos na época da graça, não mais na época da lei. E que também devemos oferecer a Deus as primícias de tudo que recebemos. Hoje eu fico vendo muitas vezes pessoas discutindo, questionando em relação ao dízimo. O dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que nós recebemos. Mas quando nós começamos a olhar as Escrituras, quando nós começamos a entender e compreender os preceitos de Deus sobre a nossa vida, não é somente a 10ª parte daquilo que nós recebemos no nosso trabalho, que devemos dedicar a Deus, mas é toda a nossa vida. Se nós não conseguimos entregar 10%, como é que nós vamos questionar outras coisas mais? Se nós não conseguimos ofertar a Deus ao menos os 10%, e como nós vamos dizer, tudo te entregarei, minha vida, meu serviço ao meu rei? É muitas vezes questionável esses pensamentos que as pessoas trazem. Nós devemos entregar tudo a Deus, a nossa vida, os nossos filhos, nossa esposa,
o nosso trabalho, tudo aquilo deve ser entregue nas mãos do Senhor e caminhar conforme o Senhor Jesus deseja que nós devamos caminhar. Continuando nesse pensamento, vemos que Jesus Cristo é a nossa primícia. Veja os versículos 20 a 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, Adão. Também por um homem, o Senhor Jesus, a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em todos serão vivificados por Cristo. Meus queridos irmãos, esta é a nossa alegria, sabermos que um dia nós vamos ter um corpo ressurreto. A nossa alegria é saber que um dia nós vamos ser vivificados por Cristo. Como o pecado veio ao mundo por meio de um homem, Jesus Cristo, o Deus encarnado, veio para salvar a humanidade. Irmãos, vamos pensar um pouquinho sobre esta questão da salvação humana. Pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, Ele nos alcançou. Nós um dia compreendemos que estávamos perdidos, compreendemos que íamos para o inferno e recebemos com alegria a salvação, a dádiva da salvação. E da mesma forma nós devemos transmitir, nós devemos passar para o homem pecador que Jesus Cristo veio e morreu pelo seu pecado. Porém, o homem precisa crer e receber o Senhor Jesus em seu coração. Como diz em Romanos 10, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, portanto, irmãos, a partir desse encontro do homem com Cristo, Jesus se torna o primeiro na vida do homem pecador. E ele passa a ser salvo, ele passa a ser regenerado. Lembremos que, para nós, o Senhor Jesus Cristo já é as primícias. Mas para aquele que ainda não conhece, ou para aquele que desobedece a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas, não terá efeito quando ele partir, porque se ele morrer sem Cristo, ele está irremediavelmente perdido para a condenação eterna. E nós sabemos, como diz as Escrituras, que a condenação eterna é o inferno. Muito triste nós pensarmos que amigos, colegas, pessoas do nosso núcleo de convivência, que não têm Jesus Cristo, um dia, partindo deste mundo, estarão sem a salvação eterna. A segunda orientação é que Cristo, sendo o primeiro em nossas vidas, é fato que temos a redenção eterna, é o que nós estamos acabando de dizer. Se o pecador perdido que não tem Cristo, ele morrendo, ele vai para o inferno, nós, aqueles que crê em Jesus como Senhor e Salvador, temos as mansões celestiais, temos a certeza da redenção eterna, versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Irmãos, aqui o autor está falando, Paulo está falando, de que Cristo voltará. E Cristo vindo, nós vamos encontrar com Ele. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 em diante, o apóstolo Paulo faz uma explicação mais clara sobre isso, dizendo que nós não devemos ficar questionando ou impacientes em relação à volta do Senhor Jesus Cristo, porque ela vai ocorrer. E primeiro, aqueles que morreram em Cristo terão seus corpos tomados de volta, seja pelo mar, seja pelo fogo, seja pela terra, e esses corpos terão um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, e irão encontrar com eles, com Cristo. E nós, num piscar de olhos, ou seja, algo assim, teremos também nossos corpos transformados e subiremos para o encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Portanto, a nossa garantia da redenção eterna é Cristo. Quando nós vamos a uma loja e compramos um eletrodoméstico, compramos um eletrônico, o que vai trazer uma tranquilidade a nós é a garantia que é oferecida pelo fabricante daquele produto. E nós sabemos que quando compramos e vem a garantia, sabemos que aquele produto, por 1 ano, 2 anos, ele vai ter aquele prazo de validade e a comprovação de que ele vai durar muito mais que isso.
Em específico, nós, os salvos, estamos adquirindo também a certeza dessa garantia, que Cristo vai voltar. Não julgueis vocês de que a volta de Cristo está sendo tardia, como diz o apóstolo Pedro. Não, mas ele é longânimo, querendo que muitos venham a arrependimento, venham a crer em Jesus como Senhor e Salvador. Em específico, nós salvos por Jesus temos a garantia de que ele virá para nos buscar. Como ele disse em João 14, de 1 a 3, não fiquem entristecidos seus corações. Creio em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar e voltarei para buscar, para que vocês estejam comigo. Qual é o tempo da vida de uma pessoa? Falando em eternidade. Aqui na Terra são 60, 70 ou 80 anos. Nós vemos que as autoridades sanitárias estão vacinando primeiramente os idosos, e a gente viu que tem muitas pessoas acima de 100 anos, acima de 110 anos. Mas o que é 120, 200 anos em comparação à eternidade? Devemos pensar sobre isso. Se a nossa vida aqui é de 60, 70, 80, não importa. É um tempo muito curto, relativamente muito curto, em comparação com o tempo da eternidade. E por fim, queridos irmãos, a terceira orientação é Cristo sendo nossa primícia e vamos para Ele. Versículos 25 ao 28. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Irmãos, nós entendemos que Jesus Cristo, em humildade, em obediência ao Pai Celestial, Ele veio aqui à Terra e entregou a sua vida por nós, pecadores. Portanto, nossos amados irmãos, queridos irmãos, nós vemos aqui que Cristo sendo a nossa primícia, nós devamos viver por Cristo. Cristo irá reinar sobre somente aqueles que se deixarem ser governados por Ele. Cristo não vai obrigar ninguém a adorá-lo ou servi-lo. Cristo não vai obrigar a pessoa a aceitar ou ser obrigada a recebê-lo como Senhor e Salvador. Cristo é educado. Cristo, Ele bate a porta. E se alguém ouvir a voz, se alguém permitir que Cristo entre em sua casa, Ele vai entrar e Ele vai celebrar juntamente com aquele que se entregou a Ele. Vivamos para Cristo, assim como Ele viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar. Concluindo, meus irmãos, a morte do Senhor não foi em vão. Mártires morreram por seus ideais, e ideais que eles nunca alcançaram, morreram por nada. Mas Cristo, Ele morreu e derrotou a morte, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A nossa primícia, assim é sermos a sua primícia. Deus abençoe os amados irmãos, e gostaria também de agradecer a vocês e solicitar àqueles ainda que não fizeram a sua contribuição com a construção. Por favor, meus queridos irmãos, estejam ajudando nesta obra, vocês se comprometeram, nós estamos com algumas despesas grandes e precisamos dar continuidade à etapa da obra. Eu acredito que até o final de março essa etapa vai estar concluída, e foi uma grande obra para nós, nosso grupo, uma igreja pequena, olharmos tudo o que foi feito e tudo que foi gasto é um motivo de louvor, de júbilo e de agradecer a Deus. Deus tem sido fiel com as nossas vidas e, portanto, sejamos também fiéis com o nosso Deus. Amém? Vamos estar orando. Querido Deus, ó Pai de amor, nós agradecemos a Ti. Obrigado, Senhor Deus, pelas ricas bênçãos que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Pela graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos a certeza das primícias, a certeza de que Cristo é a nossa primícia. E nós, partindo desse mundo, indo estar com Cristo, vivendo lá por toda a eternidade nos céus. Obrigado, Pai de amor. Continue dando a nós esperança, fé, graça,
fortalecendo aos enfermos, ó Deus, esteja com a irmã Zoé, com a irmã Hebe, com a irmã Andréia, com a irmã, todas as irmãs e os irmãos que estão passando por dificuldades, a irmã Regina, Senhor Deus, esteja com ela, dando graça nos problemas de saúde que ela tem enfrentado, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, direcionando e dando-nos a nossa sabedoria e graça. Obrigado, Senhor Deus, nós agradecemos por tudo e obrigado porque o Senhor nos tem mantado em pé com alegria a sua presença. Oramos no nome de Jesus. Amém.